Fala pessoal, vamos falar um pouquinho sobre fidelização de clientes, construindo uma carteira consolidada. Eu fiz alguns vídeos para o YouTube sobre esse tema e decidi também gravar um relacionado à fidelização para o DA2X, justamente porque eu penso que é um tema que não se esgota, é um tema de extrema importância. Se eu pudesse, sou coordenador de curso, já vou falar um pouquinho de mim, mas se eu pudesse, eu faria inclusão de uma disciplina dessa na graduação, porque é fundamental. Vendas, fidelização de clientes, etc. Essa aula também vai para o YouTube, por isso, então eu vou falar um pouquinho de quem é o Matheus. Vamos lá. Meu nome é Matheus Adriano Paulo, eu sou doutorando pela Univale, eu sou em ciência jurídica, sou coordenador do curso de Direito da Unicelv de Itajaí, também professor das disciplinas de Direito Processual Civil e Direito Empresarial. Além disso, sou gestor e a pessoa por trás da plataforma DA2X, que é a plataforma que tem a finalidade de treinar advogados, dar um suporte para advogados que estão aí construindo a sua carreira, tanto na parte de prospecção, atendimento, na parte prática, audiências, etc. E esse é um dos temas que eu trago na aula do DA2X, que é a fidelização. O que é fidelização de cliente? Quando eu penso em cliente, escritório, eu tenho que pensar numa estrutura em que seja rentável no longo prazo. Eu não posso pensar somente numa estrutura de curto prazo. A estrutura de longo prazo ela é fundamental para a construção de carreira, para o desenho de uma carreira. Eu tenho que sempre pensar que todo cliente que eu fecho hoje, ele pode ser um cliente amanhã, ano que vem ou no próximo. Aqui eu trouxe nesse material uma rápida demonstração de alguns resultados do escritório dos últimos dias, né? Então nós temos aí um retrato de 16 de junho até o dia 4 de junho, uma média de 15 dias, 15 dias ou 20 dias. Nesses 20 dias nós tivemos esse resultado em conversão de novos clientes. Então temos aí um número de aproximadamente 40 contratos que nós tivemos nesse período. Tem que contabilizar ali, mas foi mais ou menos isso. E como é que a gente chega nesse resultado? Esse resultado, ele é um resultado bom do ponto de vista da advocacia? Penso que sim, penso que sim. A gente está num patamar muito bom. Tem escritórios muito maiores, não há dúvida disso. Tem escritórios muito mais consolidados, não há dúvida disso. Mas nós estamos num patamar bom. Nós estamos num patamar, construindo uma base muito sólida, muito forte. E eu preciso dizer que não adianta só prospectar, não adianta só trazer cliente. Trazer cliente, é claro que é uma das principais premissas que devem pautar o seu escritório. Mas a fidelização, ela vem ali, paralelo. Você precisa prospectar e manter. Eu posso dizer seguramente que metade desses clientes que estão aí nessa planilha, que eu tive que ocultar alguns dados para tornar pública essa informação, né? Mas metade é seguramente indicação. E indicação vem de quem? Vem de quem é fiel a você, vem de quem confia no seu trabalho, vem de quem sabe que você trabalha bem e por isso ele acaba entregando o teu cartão, ou passando o teu número, ou até mesmo indicando para a família, para amigos. Você faz um trabalho bem feito, você vai ser recompensado por isso. A sua recompensa é essa, é a indicação. Quantas vezes eu não atendi à noite, de madrugada, de manhã, final de semana, com esse propósito de dar o bom atendimento para esse cliente? É claro que a gente vai falar um pouco disso, mas a gente não vai ficar só no óbvio. Eu vou falar um pouco mais do que isso. Eu vou falar como que o escritório conseguiu hoje chegar num resultado, fechar 40 contratos por mês em média e conseguir manter essa carteira ativa durante tanto tempo. Porque isso é uma média, não foi esse mês que a gente teve esse resultado. Todos os meses a gente tem um resultado parecido e eu digo mais, a gente só não tem o dobro de resultado, o triplo de resultado, porque por causa do tema dessa aula, pela fidelização ao cliente. Primeiro, como é que funciona a escada da construção de um escritório? Primeiro é o prospecto.
Depois eu fidelizo. Consegui montar a estrutura de tal forma que o meu cliente está bem assessorado, está bem alinhado, agora eu continuo crescendo. E aí fidelizo de novo. E não adianta nada eu crescer muito. Vamos supor que eu colocasse nessa planilha 120 contratos por mês. Qual é o fenômeno que aconteceria? Eu ia, em algum momento, ter um burnout, porque eu não ia dar conta, o escritório não ia dar conta, a gente ia ter um prejuízo, o cliente ia reclamar, meu Google Ads teria um índice de reclamação absurdamente alto. Então, basicamente, eu teria uma estrutura de escritório com um número de fechamentos muito alto, mas com um resultado muito baixo. Porque, afinal de contas, aqueles clientes nunca me indicariam para uma nova ação judicial. Bom, então por que eu tenho que pensar em fidelização? Porque eu tenho que pensar na advocacia de longo prazo. Eu tenho que pensar na advocacia do futuro, o Matheus advogado daqui a 10 anos. Porque a gente, o ser humano como um todo, principalmente na nossa geração, a gente é o quê? A gente é ansioso. A gente quer agora, a gente quer já. A gente não quer amanhã, semana que vem. A gente quer já. Se a gente puder ganhar 150 mil por mês agora, e o ser humano é muito legal, né? Porque a gente conquista e não dá mais valor para aquilo que a gente conquista. Isso é natural. A gente só dá valor àquilo que está no futuro, né? Quando eu tiver, né? Então, eu lembro que quando eu falava, quando eu ganhar 5 mil, porra, aí eu vou conseguir ter uma vida estável. Aí tu ganha 5 mil. Agora, quando eu ganhar 10 mil, aí eu vou ter uma vida mais estável. Não, aí eu consigo comprar um apartamento, 2 carros, na época eu estava casado. Aí daqui a pouco tu pensa, mas 15 é um número bom, tá? 15 é um número bom. E aí tu só vai aumentando. Dali pra frente, eu tô usando exemplos, né? Mas daqui a pouco você tá assim, ó, 50. Você ganha 50 mil por mês. Você é 1% da população. Mas você tá lá daqui 10 anos ganhando 50 mil por mês pensando assim, ó. Pô, 50? Dá pra ter uma 900... dá pra ter uma Boxster. A Porsche. Porsche é aquele hatchzinho da Porsche lá. Mas dá para ter a 911, que é um outro da Porsche. Melhor, né? Então a gente sempre quer mais, a gente nunca pensa, mas a gente nunca está satisfeito. Mas eu preciso pensar no longo prazo. Eu preciso construir a base de longo prazo. Independente da minha ansiedade, de construir agora, de conquistar agora. Como eu sempre gosto de afirmar quando eu falo sobre esse assunto, você não vende para um cliente, você vende para uma família que se reúne com seus amigos, com seus parentes, com os parentes delas, que estudam em uma faculdade, uma escola e que trabalham e que podem ficar para alguém. É muita gente envolvida com uma pessoa. Então, se você agrada uma pessoa, você não tem mais um cliente fiel. Você tem uma comunidade que vai te indicar, que vai te direcionar. Custa 5 vezes mais conseguir um novo cliente do que manter um cliente fidelizado. É uma estatística que um cliente novo ele acaba sendo muito mais caro do que manter um cliente fidelizado. Qual é o custo para eu manter um cliente fiel? É responder ele com atenção, é dar o devido retorno para ele quando ele precisar, é poder dar a atenção que esse cliente precisa. Isso não me custa nada. Ou às vezes um brinde, né? É um custo muito baixo. E para conquistar um novo, eu vou ter que ir para evento, eu vou ter que participar de palestras, eu vou ter que fazer o Google Ads, eu vou ter que fazer o Meta Ads, eu vou ter que fazer vídeo para o YouTube, eu vou ter que patrocinar o vídeo que eu fiz. Ou seja, é muito mais caro conquistar um cliente novo do que manter os que já estão. Cliente é casamento. Casamento, como é que você faz para manter um bom casamento? Você vai lá todo dia, diz que ama, arruma a cama, né? Lava a louça, né? Aí você mantém o casamento. Aí você dá um carinho, você faz tudo que você precisa fazer para manter um bom casamento. Manteve um bom casamento? Como é que mantém uma boa sociedade também? E como é que mantém um bom cliente? Você dá um carinho, você alimenta, você cuida. Você também faz tudo o que você faria com a sua esposa. Tudo não, né? Você não pode fazer tudo com o seu cliente, senão dá bagunça. Mas muita coisa você pode trazer de exemplo. Então, é dar atenção, é fazer com que ele se sinta acolhido. São coisas que você faria para manter o cliente satisfeito, né? Tá bom? Então, vamos lá. Esses dados eu extraí do CX
não sei se tem uma terminologia diferente, mas eu leio o que está escrito CX Trends de 2023. Nessa pesquisa, que o link está ali, depois se quiserem acessar, bem legal a pesquisa, ela mostra que 87% das pessoas que foram entrevistadas, né, respondendo uma pesquisa sobre a questão de venda de produtos, né, não é bem de serviços, mas que é o nosso caso é serviço, mas ainda assim vale a pena para reflexão. E as pessoas respondem o seguinte: eu dou preferência para comprar de marcas que me oferecem uma boa experiência. Então, as pessoas preferem comprar de marcas que elas se sentem acolhidas, né? Elas preferem comprar de quem elas já conhecem. Então, elas não gostam de pegar um advogado novo, por exemplo. Se eu puder ir em um advogado que eu já conheço, é melhor. Então, claro, por isso a indicação funciona. Porque se você tem um problema e você... O que você faz quando você tem um problema? Quando você tem um problema... Nós somos advogados. Imagina se você é médico, você é advogado, mas precisa de um médico. O que você faz? Indicação. Você conhece um ginecologista bom? Você conhece um urologista bom? Você conhece um otorrino bom? E se você não tiver indicação, aí você vai socorrer ao Google. Mas o primeiro passo é sempre perguntar, né? Pedir uma indicação. E aí tem outros resultados ali, ó. 83% responderam que, quando tem uma boa experiência com uma marca, faz questão de elogiá-la publicamente ou indicá-la para amigos e familiares. Olha que interessante. Esse resultado de 83% reflete aquilo que eu disse antes. Metade daquela lista é indicação. Porque metade é indicação. Metade é de clientes que chegam em virtude de alguém ter indicado o escritório. Se eu vejo a pessoa reclamando de uma marca nas redes, evito comprar na empresa em questão. Então veja que situação chata, né? Se o teu Google lá tem muita reclamação, a tendência é que as pessoas tenham um pé atrás. E é normal. Todos nós nos sentimos assim. Quando eu tenho uma experiência ruim com uma marca, faço questão de criticá-la publicamente. Então, assim, é o 880, né? Se a pessoa gosta de ti, ela vai te elogiar. Agora, se ela não gosta, 60% eles vão falar mal. Você tem aquele cliente que te odeia. E eu também tenho. Quando eu falo em fidelização, eu não estou aqui para dizer que 100% dos clientes são satisfeitos. Tenho certeza que não. Eu tenho certeza que tem uma parcela de clientes que eu não consegui agradar. Mas a gente tem que pensar no montante, num todo. Nós temos 40 contratos. Se vamos botar 90% estiver satisfeito, tá ótimo. Claro, eu vou sempre trabalhar pelo 100, né? Porque eu quero todo mundo satisfeito. Mas é impossível, né? Como dizem, nem Jesus agradou a todos. Então, quem dirá eu? Se algum amigo ou conhecido tem uma experiência negativa com a marca, eu deixo consumi-la. Então, se alguém falar mal de você, a tendência é que a pessoa não contrate com você. E o que eu tenho que fazer para fidelizar um cliente? Quais são as etapas para a fidelização de um cliente? Eu sempre tenho que pensar no processo de venda. Quais são as 3 etapas? Pré-venda, venda e pós-venda. Quando eu penso na pré-venda, eu estou pensando naquele atendimento que eu ainda estou fazendo, eu ainda não passei o preço. Eu ainda estou, aliás, eu vou passar ainda o orçamento, mas eu ainda estou falando sobre as possibilidades, eu estou conversando com ele, respondendo. Veja, muitos dos clientes, eles vão fazer pesquisa em Google. 56% dos consumidores de produtos e serviços pesquisam no Google. Significa que é muita gente pensando no Google e que pode te achar. Por isso é tão importante você ter lá o seu Google Meu Negócio ativo. Não sei se você já tem, se você não tem, ativa o seu Google Meu Negócio para você ser encontrado lá. E, por vezes, eles vão consultar no Reclame Aqui para ver o índice de reclamação. Eu faço isso. Eu tenho certeza que dos que estão me ouvindo agora, 50% pelo menos faz isso, de pesquisar no Reclame Aqui. Porque às vezes vai ter uma reclamação que não é legal, que você não vai gostar, que você vai ver que não é o seu perfil. 43% iniciam um contato por indicação de familiares e amigos. Ou seja, no processo de pré-venda, 43% das pessoas iniciam um contato por indicação de familiares ou amigos. O dado anterior, ele mostra que 83% indica, né? Gosta de falar bem da marca publicamente e tal. Quando tem uma boa experiência com a marca, faz questão de elogiá-la ou indicá-la para amigos. E aqui ele está dizendo que 43% dos contatos iniciam um processo de compra por indicação de familiares e amigos. Lá, 80% das pessoas que foram entrevistadas afirmando que quando gostam, indicam. Aqui é um resultado mais palpável, que 43% iniciam um contato justamente por indicação de familiares e amigos. Ambos
daquela pesquisa que foi realizada publicamente e que está disponível naquele link, europanet.com.br. 38% pesquisam no YouTube algum assunto em específico, 33% procuram em virtude de alguma postagem no Instagram. E nós temos um resultado aqui bem interessante, que 9% busca no TikTok. Então, a busca na rede social TikTok, ela é bem baixa, né? Mas não significa que ela é uma plataforma ruim. Não, ela só não é da maior parte das gerações. Hoje, quem usa TikTok é uma geração, é a geração Z. Nós também usamos, né? A nossa geração também usa, mas é menos do que a geração Z. A geração Z, ela tende a entrar no TikTok para rir e ver polêmica. Então, não procuraria lá um advogado ou comprar um produto. Embora seja também um marketplace, né? Onde você pode mostrar o seu trabalho. Então, boa parte do processo de venda inicia nesse pré-venda. E ele pode se dar de várias formas. Ele pode se dar numa conversa de WhatsApp. Ele pode se dar porque a pessoa te ligou marcando o horário porque ela queria falar com você e no seu escritório. Ela pode se dar por indicação de algum amigo. Enfim, ela pode se dar de várias formas, de 1001 possibilidades. O fato é que esse processo de pré-venda, ele é fundamental da fidelização. É ali, no primeiro contato, que o cliente vai decidir se ele quer continuar conversando com você ou não. É ali que você vai dar o seu valor. É ali que você vai dizer se você consegue ajudar aquele cliente ou não. Então, se esse processo é tão importante, eu não posso negligenciar nesse processo, porque é nesse processo que eu vou passar o orçamento, no pré-venda. Fiz o processo de pré-venda, anunciei os valores, o que acontece? Eu passo o preço, o cliente vai dizer se aceita ou não. Assinou? Está fechado? Lembra que eu falei aqui agora, quando a gente falava em números? Lembra que eu falei aqui agora? Adianta eu ter um processo de pré-venda maravilhoso e fechar 120 contratos por mês e eu não tenho suporte de pós-venda? Não adianta. Eu preciso treinar os 3 aspectos do processo de venda dentro do meu escritório. Pré-venda, que é aquele atendimento de qualidade, com excelência, com carinho, com atenção, tomando as dores do cliente, sentindo o que o cliente precisa, dando um retorno que ele precisa. E depois eu vou pegar esse cliente, vou passar o preço para ele, se ele concordar com o preço, ele vai assinar contrato e depois é que eu tenho que pensar. Ele vai me chamar. Aqui, veja bem, são 40, né? São 40 pessoas 40 pessoas não, 80, né? Imagina que é ele e a esposa. E podem me chamar no WhatsApp todo dia. 40 todos os meses. Bota uma advocacia de 10 anos. 10 anos vezes 40 por ano, 480 por ano. Bota 10 anos, 4.800 pessoas que poderiam me chamar no WhatsApp. Se eu não tiver um pós-venda bem estruturado, eu não consigo vender mais. Então, o pós-venda, ele precisa estar bem estruturado para que eu possa aumentar o meu pré-venda. Não adianta nada eu fazer um processo de pós-venda de pré-venda maravilhoso, fechar 120 contratos e não conseguir dar o atendimento que aquele cliente precisa, aquela urgência que ele precisa, aquela resposta que ele está buscando. Eu preciso trabalhar esses processos. Ó, extraído do mesmo material, basicamente toda a minha fala foi extraída desse material que eu achei excelente, maravilhoso, achei muito completo. Confiança para fazer compras em cada canal. Então, o quanto que as pessoas confiam em cada canal. Marketplace, né, que daí é do Facebook, as pessoas confiam bastante. 47% estão mais tendenciosas a confiar. Loja online, não é nosso caso, né? Não temos uma vitrine. Telefone, as pessoas não confiam tanto por causa dos golpes que acontecem. WhatsApp, também mesmo o índice. Instagram, também pouco. Facebook também pouco, TikTok também pouco. Então, por que eu trouxe esse slide, né? Para mostrar para você que a pessoa já entra desconfiada, ela já entra com medo, ela já entra em contato pensando que pode ser um golpe. Então, se você não atender direito, ou se você digitar errado, ou se você ignorar, aí mesmo é que a pessoa para de confiar em você. Aí mesmo que um lead que você ganhou, você perde assim, sem nem ter percebido que você tinha aí um lead qualificado, né? É muito importante que aquele pré-atendimento, então, seja muito bem estruturado. Então, como que eu fidelizo esses clientes?
Bom, o óbvio às vezes tem que ser dito, né? Porque às vezes ele não é tão óbvio assim. É óbvio pra gente, mas não é pra você que tá ouvindo. O atendimento ele tem que ser imediato. Eu não posso fazer um atendimento demorado. Eu não posso demorar para dar um retorno. O cliente mandou mensagem às 7 da noite, mas eu vou responder só amanhã de manhã. Tá bom, é uma escolha sua. Se você quer ter o seu descanso à noite, mas eu não faço isso. Eu respondo 7h15, se eu puder. Se eu tiver com o celular na mão, não sei, bom, tô dando aula, não tem como. Mas peguei o celular no intervalo, respondo. Cheguei em casa às 10h30 da noite depois da aula, respondo. Por que eu não vou responder? Não, porque eu tenho que impor limite para os meus clientes, Matheus. Tá bom, imponha, mas aí é uma questão de escolha, sabendo que talvez aquele cliente prefira falar com um advogado que vai responder ele à noite. É sobre isso que a gente precisa deixar muito claro. Não tem jeito certo e errado. Às vezes, se eu respondesse até às 6, eu não perderia nenhum cliente. Eu não sei. Pode ser que não. Pode ser que o cliente entenderia, afinal de contas ele também é empresário. Só que o cliente, na minha área que eu trabalho com empresarial. O cliente não tem problema até às 6. O cliente tem problema à noite. O caminhão dele bate à noite. O motorista dele pega alcoolizado à noite. As coisas acontecem, eu não tenho como deixar para responder só durante o dia. Então, por isso, eu preciso dar atenção 24 horas por dia. Respostas elas devem ser objetivas, mas com a atenção que o cliente merece, de preferência por áudio. Então, você vai responder de maneira imediata, de maneira objetiva também, né? Mas de forma que seja atenciosa. Objetividade não significa desleixo, né? É uma questão de só dar uma resposta mais breve, mais pautada na informação que o cliente está pedindo. E se for por áudio, melhor, porque daí você aproxima mais esse cliente de você. Se o cliente for até o escritório, eu não preciso dizer que ele precisa estar limpo e organizado. Pode parecer besteira, mas é uma sensação que a gente tem. Se a gente vai num consultório médico, eu sempre vou usar o médico de exemplo, ou dentista, porque são prestadores de serviço também que também trabalham para ter pacientes, no caso deles, assim como a gente trabalha para ter clientes. E se a gente vai num consultório limpo, organizado, cheiroso, com uma secretária que nos atende muito bem, o que a gente faz? A gente indica. Às vezes o trabalho do médico nem é tão bom, mas o atendimento e o ambiente é tão bom que você tem uma sensação de querer voltar. Então, o escritório sempre limpo e organizado. Advogado sempre muito bem vestido. Isso aqui eu vejo que muita gente erra, muita gente negligencia a vestimenta, acha que não precisa, acha que é muito formal, mas faz parte. A carreira jurídica, ela é formal. A carreira jurídica, ela exige o advogado muito bem trajado todas as vezes que possível. Eu não posso negligenciar, e eu falo de homens e mulheres, né? Eu não posso negligenciar a forma como eu me visto se a minha profissão ela exige a imagem. A minha imagem ela é fundamental para o meu negócio. Eu não tenho como, e quando eu falo imagem, é a forma como eu me visto. Não importa nada se eu sou um excelente advogado, mas eu estou sempre mal trajado. Estou com aquelas camisas abertas até a metade dos peitos. E dizem as más línguas que o bom advogado é esse, né? Que é o cara que tá com a camisa abertona. Só que, veja, a primeira impressão é que fica, né? Então, às vezes o cara é foda, mas ele tá lá largadão, não tá nem aí mais. E a tendência é que as pessoas parem de procurar por ele. Mas se você tá muito bem trajado, as pessoas vão te ouvir. Começa por aí. As pessoas elas vão te ouvir. Claro, aí dali para frente é com você, mas você precisa estar bem trajado para as pessoas te ouvirem. Rede social que comunica com o profissionalismo, afinal de contas, o cliente chegou até você por várias razões que você não sabe. Ela teve um caminho que ela percorreu para chegar até você. Pode ser que ela foi no Google, clicou, não botou muita fé, não sabia se o advogado era bom, né? Como é que eu vou ver se esse advogado é bom? Vou lá no Instagram dele. E aí sim, daí ele encontra um profissionalismo. Não estou falando em número de seguidores, não estou falando em outros fatores, estou falando de profissionalismo. É um advogado mesmo? É formal? Esse cara aparenta ser bom? Ou ele é um cara engraçadinho, jovem, imaturo? Quando eu falo jovem no sentido de imaturo, tá? Porque o fator idade não deve influenciar se você tem uma rede social profissional, que comunica o profissionalismo. E prezar sempre pela informalidade, mas mantendo a formalidade. Parece contrassenso, né? Uma coisa não fazer sentido com a outra, mas quando eu falo em informalidade, é você ter esse tipo de conversa. Eu não estou sendo formal aqui, eu estou sendo eu. Estou conversando com você sem grandes preocupações com a minha fala, com o que eu vou
com as palavras que eu vou usar, mas ao mesmo tempo mantendo uma certa formalidade. Estou de social, terno e gravata, estou comunicando o profissionalismo, então eu estou mantendo o mínimo necessário para ser ouvido numa conversa sobre fidelização. Faria sentido eu estar aqui de camisa básica? Talvez para alguns me ouvem e dizem assim, Matheus, para mim não faria diferença nenhuma, eu ainda iria te ouvir. Pode ser, mas para outros talvez não. Então, por causa dos demais, ou seja, para que eu possa ter uma unanimidade que isso aqui não atrapalha, eu prefiro então estar sempre bem trajado, prezar então pela informalidade, falar do meu jeito, mas mantendo a formalidade, ou seja, eu não vou falar palavrão aqui, não vou falar gíria, e vou manter isso também nas comunicações de WhatsApp. Certo, meus queridos? Espero que tenham gostado. É isso. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui assunto. Tem mais esse slide aqui que fala da fidelizar para crescer, manter e delegar, que é o assunto que a gente estava tratando aqui até agora, né? Fidelizar para crescer, manter a estrutura e delegar. Eu preciso ter essa fidelização para poder crescer. Muito longe de ser somente hard skills. Todo gestor deve ter domínio das soft skills, ou seja, das habilidades de vendas, das habilidades de comunicação, das habilidades de liderança. São outras habilidades, não somente a parte técnica propriamente dita. E aí eu falo um pouquinho do meu escritório. Hoje somos em 12, mas um dia fomos um só. Hoje são 40 contratos por mês, mas já fomos um contrato por mês. Antes de continuar crescendo, a gente precisa fidelizar. Por vezes eu parei, segurei, primeiro estruturei o procedimento operacional do meu escritório para depois eu conseguir estruturar e fidelizar para continuar crescendo. Você vai ter perdas, ninguém consegue agradar a todos, mas se 100%, mas se 10%, aliás, mas se de 100% dos meus clientes, 10% estiverem insatisfeitos, eu tenho uma margem de 90% de resultado positivo na gestão. Então eu tive 90% satisfeito. Claro que não vou ignorar aqueles 10%. Eu preciso ver qual foi o meu erro ali que eu não pude agradar, se é um erro do escritório ou se realmente não tinha como agradar aquele cliente. E se for um erro do escritório, eu preciso corrigir. Mas eu tenho uma margem boa e é através dela que eu trabalho. Porque às vezes a minha margem pode ser 50-50. E aí está muito alta a minha margem de insatisfação, né? Agora sim, finalizamos. Agradeço a todos que viram até o final. Tenho certeza que isso aqui vai ser muito proveitoso. Assistam quantas vezes se sentirem necessário e comentem se você achar que esse é um assunto relevante, se você tem alguma opinião sobre o assunto. Um abraço e até a próxima.